Capítulo 1. A Terra Vermelha. A fazenda São Domingos erguia-se sobre terras vermelhas, ricas, sedentas de suor. A colheita de café havia feito a riqueza do Barão de Pontal, homem temido entre os senhores da província do Rio de Janeiro. Em sua casa grande de janelas altas e paredes brancas, a beleza do império disfarçava a crueldade de um sistema que sustentava todo aquele brilho com dor. Ali vivia Amélia, sua única filha. Criada entre bordados, aulas de francês e a sombra das palmeiras, ela aprenderá desde cedo o que se esperava de uma dama: obediência, recato, e jamais levantar os olhos para o mundo que vivia fora dos salões encerados. Mas havia nela uma inquietação que nem os catecismos nem as missas semanais conseguiam acalmar. Era como se algo em sua alma pressentisse que havia um mundo além das janelas abertas da varanda, um mundo que respirava mais do que apenas luxo e aparências. Na outra margem da existência, entre as fileiras da senzala, havia Elias, homem de corpo firme e andar silencioso, que trazia nos olhos a memória de algo que a escravidão tentará apagar. Não nascerá ali. Chegará anos antes, ainda adolescente, marcado pelos açoites de outra fazenda, vendido após tentar escapar com a mãe, em que fora assassinada durante a fuga. Sobrevivera, mas deixará para trás a voz da infância e a esperança da juventude. Não falava mais do que o necessário. Trabalhava duro, com precisão e silêncio. E era esse silêncio que chamava a atenção de Amélia. Capítulo 2. As primeiras marcas. As estações passaram como o galope de um cavalo doente. Amélia, ao se tornar mulher, sentiu que tudo à sua volta a sufocava. As festas, os pretendentes da corte, os jantares cheios de bajuladores. Nada disso a tocava como aquele momento simples, em que observava da janela o campo fervente, onde os corpos negros se misturavam à poeira, e entre eles, como se fosse de outro tempo, e Elias caminhava firme, carregando feixes de cana como se não pesassem nada. Amélia o observava em segredo. Era um olhar proibido, que nascia não apenas do desejo, mas de um sentimento mais profundo e um reconhecimento estranho. Elias parecia carregar a dor que ela mesma não sabia nomear. A dor de pertencer a algo que se detestava. Enquanto ele carregava correntes, ela carregava a culpa. No silêncio dos quartos da casa grande, ela começou a escrever poesias, pensamentos, anseios. Cada palavra escrita era um fio de costura entre ela e aquele mundo que lhe fora negado. Um mundo no qual Elias caminhava com a mesma firmeza com que ela se desfazia. Pela primeira vez, a filha do barão sentia que algo nela estava vivo. Capítulo 3. A Vigília. Amélia passou a sair mais para o jardim. Em horários improváveis, com livros ou cadernos em mãos, fingia procurar inspiração sob as sombras das árvores. Mas era Elias que procurava, ainda que sem admitir. Não trocavam palavras. Ele a via, abaixava os olhos, seguia o trabalho. Mas sabia. Os dois sabiam. Ela começou a reparar nas mãos dele, tão grandes, tão feridas, tão humanas. Reparava na pele marcada, na maneira como ele firmava o olhar no horizonte ao carregar o peso dos feixes. Havia algo de majestoso naquela resistência muda, como se ele soubesse que um dia a história teria que se curvar diante de sua existência. E Elias, mesmo sem olhar para ela, sentia sua presença. Sentia o calor de um afeto que nascia de onde menos esperava. Ele, que aprenderá a não esperar amor de ninguém, muito menos da filha de um senhor, via-se confuso diante daquela ternura silenciosa. Não era medo que sentia. Era pena. Pena dela, tão cega, tão presa quanto ele. Capítulo 4. A espiã. Na fazenda, os olhos estavam em todos os cantos. A mulher do feitor, uma cabocla amarga chamada Joana, foi a primeira a suspeitar. Observava Sinhazinha caminhar em direção ao curral com livros que nunca lia, e via Elias por perto. O ódio nasceu não da moral, mas do medo. Sabia que qualquer escândalo podia pôr tudo a perder. As fofocas começaram em forma de preces. Mencionava-se o nome de Amélia nas rezas da noite, como se pedissem por sua salvação. Os olhos do barão, cansados pela velhice e pela doença, voltaram-se para a filha com desconfiança.
O mundo que sustentava São Domingos começava a estremecer, e não por revoltas, mas por um amor que ninguém se atrevia a dizer em voz alta. Capítulo 5 – A decisão. A venda de Elias foi decidida num almoço de domingo. Sem levantar a voz, o barão anunciou que ele seria enviado a Minas, onde os trabalhos nas lavouras de algodão exigiam braços mais fortes. Ninguém protestou. A mãe de Amélia abaixou os olhos. Os criados se calaram. Apenas a filha permaneceu imóvel, com os dedos tremendo levemente sobre o guardanapo de linho. Naquela noite, Amélia escreveu como nunca. Seu caderno se encheu de frases cortadas, de palavras rasgadas. Não chorava, não gritava, mas sentia o corpo doer por dentro como se estivesse apodrecendo. Pela primeira vez em sua vida, ela não sabia o que fazer com a dor que sentia. E mais ainda, e com o amor que havia nascido de um olhar. Elias recebeu a notícia com serenidade. Recolheu seus poucos pertences e preparou-se. Sabia que não havia lugar seguro para ele neste mundo, e que os dias de paz, mesmo na dor, eram curtos para os que tinham a pele marcada pela cor errada. Capítulo 6 – A aurora perdida. A manhã da partida nasceu fria. Coisa rara para aquela terra quente. O orvalho parecia mais espesso, e o céu, cinzento. Amélia não dormira. Caminhou até o portão da senzala antes mesmo que os cavalos fossem selados. Não esperava ser vista. Não queria sê-lo. Apenas precisava estar ali, para testemunhar. Elias saiu com o corpo ereto, os olhos voltados para o caminho à frente. Passou por ela sem olhar, embora soubesse que ela estava ali. E ela, imóvel, sentiu o coração se esvair como se perdesse um pedaço de si. Ele partiu como chegará e em silêncio. Mas dentro dela, algo havia se quebrado para sempre. Capítulo 7 – As cinzas do tempo. A vida seguiu na fazenda São Domingos. Mas nada mais era igual. Amélia passou a andar como um espectro. Já não escrevia, já não sorria. Rejeitou os pretendentes, recusou-se a ir à corte, afastou-se dos jantares. O pai morreu sem vê-la casar, e a mãe definhou de tristeza ou vergonha. A fazenda, sem herdeiros homens, foi aos poucos perdendo sua força. Com a abolição da escravatura, em 1888, os últimos trabalhadores partiram, e os campos viraram mato. A Amélia ficou sozinha, com os móveis cobertos de lençóis, andando como uma viúva sem luto por corredores onde o tempo deixará marcas de silêncio. Capítulo 8 – O caderno. Décadas depois, um jovem professor do Instituto Histórico encontrou o caderno de Amélia entre os escombros da antiga fazenda. Nele, estavam suas palavras e seus sentimentos, seus medos, suas confissões. Nenhum nome era citado. Mas entre as linhas, estava a história de um amor impossível, puro, marcado pela culpa e pelo tempo. O professor publicou trechos daquele diário. Tornou-se símbolo de uma geração que ousou amar em silêncio. Ninguém soube ao certo se Elias viverá. Havia lendas de um homem forte que ajudara a fundar um quilombo nas matas de Minas, e que falava com saudade de uma mulher de vestido branco, que ele vira pela última vez à luz de uma aurora fria. Epílogo – O amor sem nome. No fim, Amélia morreu sozinha, enterrada em um pequeno túmulo atrás da capela da fazenda. A cruz, simples, sem nome de família, trazia apenas uma inscrição, escrita por sua própria mão. Amei e fui, por um instante, livre.